É a nossa aula 6, parte 2, e nós estamos conversando acerca do tipo penal peculato. Entre crimes que realmente precisam de uma proteção maior, devido ao fato de estarmos falando de fé pública, como estávamos conversando. E prosseguindo o nosso estudo, deixa eu só compartilhar a tela aqui com vocês novamente. Então, nós estávamos conversando, acerca desses crimes funcionais que tem como tutela, proteção à probidade administrativa. E o que acontece? Falar em administração pública é também falar acerca do LIMP, Eu não sei se todos se lembram, mas são justamente os princípios que regem a administração pública. E tais princípios, com previsão constitucional, devem ser levados em consideração todas as vezes que estivermos diante de um tipo penal. Nós precisamos pensar que a administração pública ela deve obedecer os princípios, que é justamente a sigla do LIMP: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, são princípios que o funcionário público, no exercício da sua atividade, da sua função pública, ele deve agir com eficiência, ele deve agir com previsão legal, Então, nós temos 5 princípios, de acordo com o artigo 37 da Constituição Federal, que carecem do nosso estudo, que carecem da nossa observância e, principalmente, o funcionário público no uso das suas atribuições. E nós temos ainda a extraterritorialidade da lei penal. 7º, inciso 1, a linha C do Código Penal, tem-se que os crimes que são praticados contra a administração pública, ainda que seja no exterior, compete a legislação brasileira o seu julgamento. É justamente um caso de extraterritorialidade da lei penal brasileira, De acordo com o artigo 7º do Código Penal. Crimes funcionais também são chamados como delicta in officio, Então, delicta in officio são justamente os crimes que são praticados pelo funcionário público no uso da sua função pública. São crimes próprios. A subdivisão dos crimes funcionais temos próprios e impróprios. De acordo com Kleber Masson, os crimes funcionais próprios, eles são aqueles crimes praticados pelo funcionário público contra a administração pública e representam uma forma qualificada de desvio de poder. O sujeito se aproveita da sua condição funcional para satisfazer de forma indevida uma pretensão própria ou de terceiro, afetando o quê? Interesses da coletividade. Os crimes funcionais, nós temos previsão na parte especial do Código Penal. Hoje nós estamos estudando o peculato, mas nós temos também a Lei 8137, que é justamente a lei que traduz os crimes contra a ordem tributária. Então, nós temos previsão tanto na parte especial quanto
na Lei de Ordem Tributária. É muito importante entendermos o que é cargo, o que é função pública, para que nós possamos entender os tipos penais em estudo. Cargo é constituído por servidor público, é uma unidade administrativa dentro dos órgãos administrativos. E estes cargos, eles são criados por quem? Pelas leis. Estes servidores exercem, né, estes servidores que atuam nessa função pública, né, neste cargo, na verdade, eles exercem, né, esse cargo, e eles são regidos por um estatuto de regra própria, trabalhista, e a gente ainda tem a subdivisão: encargo público efetivo, encargo público em comissão. Esse efetivo, ele é mediante concurso público. E esse em comissão, todos nós sabemos que não precisa ter como meio o concurso público. É aquele de nomeação, né, com exonerações, enfim. Nós temos o artigo 3º ainda, da Lei 81/12 de 90, que traduz aí o conceito de cargo público, que é o conjunto de atribuições, responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidos por um servidor. E função pública? Para Matheus Carvalho, função pública é o conjunto de atividades que são atribuídas a um cargo, a um emprego público, seja um cargo isolado, seja de carreira, seja vitalício, seja em comissão. Contudo, essas tarefas, elas são executadas por quem? Servidor público. Emprego. Emprego, nós temos os requisitos, né? Lá no artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal, tem um regimento pela consolidação das leis trabalhistas, e é aquela pessoa que atua numa instituição privada ou pública da administração indireta. É preenchido por um servidor seletista. E o que isso significa? Significa que as leis que imperam são a consolidação das leis trabalhistas, é a chamada CLT. E nós temos também que pontuar o que o Código Penal entende por funcionário público. Nós temos o artigo 327, que diz, olha, considera-se funcionário público, para os efeitos penais, quem, embora de forma transitória ou sem remuneração, exerce cargo, ou emprego, ou função pública. E aí nós temos o parágrafo 1º, que equipara a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função numa entidade paraestatal, né? E quem trabalha para a empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para execução de atividade típica da administração pública. Quem é essa atividade, essa empresa paraestatal? Nós temos Senai, nós temos Senac, e como equiparação, nós temos ainda, né, de acordo com as decisões dos tribunais superiores, e eu vou dizer para vocês daqui a pouquinho, mas eu já posso adiantar. O advogado dativo, ele também, mesmo que ele não integre o rol, né, dos defensores públicos, se ele estiver atuando enquanto advogado dativo, ele é equiparado para efeitos de lei, né? Então ele pode sim praticar tal delito que nós estamos estudando, em função de quê? Da equiparação. Equiparação esta de acordo com as decisões dos superiores tribunais. Então nós temos o caso do advogado dativo também. Nós temos o caso do aumento de pena para quem está na chefia, para quem está, na verdade, nos cargos em comissão, né, função de direção, assessoramento, enfim. Mas então, eu falei sobre a subdivisão do crime de peculato, que ele subdivide em próprio e impróprio, né? O próprio
é aquele que é praticado pelo funcionário público, tá? Então, é o funcionário público atuando. O impróprio são aqueles crimes que podem ser cometidos por particulares e implica em uma desclassificação para outra infração, pois o afastamento desta condição de funcionário público para esses crimes acaba ocorrendo em uma infração de outro tipo penal. Eu vou dar exemplos daqui a pouco para vocês. Quais são as espécies de peculato? Nós temos peculato apropriação, peculato desvio, peculato furto, peculato culposo. Todos estes nós temos previsão no artigo 312, no caput, no parágrafo 1º e no parágrafo 2º. E temos ainda no 313, que é aquele peculato mediante o erro de outrem ou o chamado peculato estelionato. E temos também o peculato eletrônico. Peculato. Com a exclusão dessa condição de funcionário público do agente, afasta-se o peculato, mas subsiste o delito de apropriação indébita. Nós temos alguns casos em que o tipo penal exige que para o seu cometimento tenha a condição de ser um funcionário público. Então, se nós estivermos diante de um caso em que só pode ser praticado por funcionário público, o particular que pratica, ele vai responder pelo quê? Pelo outro delito. Nós temos alguns casos em que o peculato, ele também é praticado conjuntamente com o furto. Então, o funcionário público, ele vai responder dentro, das regras pelo peculato, na sua devida espécie. Já o particular, acontece o que nós chamamos de desclassificação. O que é desclassificação? É justamente não responder por uma conduta específica A e responder por outra conduta B. Então, houve o que nós chamamos, o que a doutrina classifica como desclassificação. O agente agiu diante de uma conduta A, diante de um tipo penal A, diante de um crime, por exemplo, de peculato. Contudo, ele não tem condição para responder por peculato, porque ele não é funcionário público, de acordo com 312. Então, se ele não é, ele vai responder por outro tipo penal, como, por exemplo, é o caso do crime de furto. Continuando o nosso estudo, eu trouxe uma ementa para vocês de uma decisão em nível de superior, tribunal. E aqui foi, na verdade, um habeas corpus. O crime é o crime que nós estamos estudando, o crime de peculato. A modalidade aqui é o desvio e foi classificado e foi tentado o reconhecimento por atipicidade, tá? Então, vamos lá. O teor da ementa diz o seguinte, ó. O peculato, desvio, caracteriza-se na hipótese em que terceiro recebe armas emprestadas pelo juiz, depositário fiel dos instrumentos do crime, acautelados ao magistrado para fins penais, enquadrando-se no conceito de funcionário público. Em caso, que é no caso específico, o juiz federal detinha em seu poder 2 pistolas apreendidas no curso do processo crime, em tramitação perante a vara da qual era titular. Então, ele tinha o quê? 2 pistolas apreendidas lá no curso de um processo crime. Ao entregar os armamentos à Polícia Federal, desviou bem de que tinha posse em razão da sua função, ao proveito, em proveito deste, emprestando-lhe finalidade diversa da pretendida, ao assumir a função de depositário fiel. O artigo 312 do Código Penal dispõe:
Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do seu cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Esse juiz aqui, no contexto, ficou evidenciado que ele desviou em proveito próprio essas duas pistolas, como eu estou apresentando para vocês. Então, ó, o verbo núcleo desviar tem o significado nesse dispositivo de alterar o destino, né, de dar outro encaminhamento, em benefício dele ou em benefício de outro. Nessa figura, não há o propósito de apropriar-se, que é identificado com o animus rensibi habendi, podendo ser caracterizado o desvio proibido pelo tipo com simples uso irregular de coisa pública, objeto material do peculato. E já finalizando na ementa, é possível a atribuição do conceito de funcionário público, do artigo 327, a juiz federal, que é uma função jurisdicional de função pública, né? Uma atividade privativa do Estado juiz. Consequentemente, aquele que atua nessa prestação é um funcionário público. A via estreita do habeas corpus não se preza a discussão acerca da valoração, enfim, nem por ilegalidade ou abuso de poder. Recurso desprovido. Então, eu estou trazendo para vocês um caso, uma ementa de um causídico de um juiz federal que desviou duas pistolas, né? Claro que eu trouxe a ementa para vocês. Existe a certidão lá de inteiro teor enorme. O causídico tem várias peculiaridades, vários apontamentos, inclusive tem o número aí para caso alguém queira depois olhar todo o processo em si. Mas o que é levado em consideração e merece destaque? Justamente que este juiz, né, federal, ele teve acesso a estas duas pistolas justamente por quê? Porque ele é equiparado, ele possui uma função pública. Então ele representa o Estado. Então, a partir do momento que acontece um desvio, uma apropriação, no sentido desse desvio de um bem ou de um direito, peculato. Então, esta ementa traduz um exemplo específico do tipo penal objeto de estudo na nossa aula de hoje, que é justamente o peculato. Partindo, né, desse contexto, né, desse peculato, desse estudo do peculato, nós temos não só o peculato próprio, mas nós temos também o chamado peculato impróprio, né, que é o peculato furto. Pela facilidade de empregar o ato pela quantidade, pela qualidade de funcionário, ele subtrai a coisa ou concorre para que outro subtraia. O que acontece com o peculato furto? Peculato furto, nós temos aquele funcionário público, por exemplo, que ele, em seu horário de serviço, ele não tranca a porta da repartição pública. Então, ele não tranca a porta e ele combina com o outro no sentido de que, durante outro momento, possa ter acesso àquela repartição pública e praticar o quê? E praticar o furto. E aí, uma coisa deve ser levada em consideração. Tal furto, como que se deu, né? Como que se deu o iter criminis, o caminho do crime nesse exemplo? Eu compartilhei com vocês que A deixou a porta destrancada, facilitando. Então, A, enquanto funcionário público, aproveitando-se dessa liberdade de funcionário público, ele deixou essa porta aberta. E combinou e associou com o outro para que outro pudesse ter acesso a determinada repartição, no sentido de, vamos colocar a título de exemplo desse furto, vamos ter um computador, por exemplo. Então, o sujeito B só teve acesso
aqui dentro do caminho do crime, ele só teve acesso justamente à máquina. Por quê? Porque o funcionário público facilitou. Então, se ele facilitou, né, para que esse terceiro, para que esse sujeito B ingressasse nessa repartição, para que fosse realmente efetivado o crime de peculato, então nós estamos diante de um causídico em que tem-se o reconhecimento do delito em comento, peculato, furto. Peculato, furto por quê? Peculato, furto justamente porque o funcionário público, ele aproveitando-se dessa condição, do acesso a essa repartição, ele simplesmente deixa acessível para um terceiro praticar o furto em questão. Então, é o que a doutrina classifica como peculato, furto. Prosseguindo, temos ainda, além do peculato, furto, temos o peculato culposo. Então, uma importante informação aqui é que no peculato doloso do artigo 312 é possível a tentativa. É possível a tentativa. E se nós estivermos diante de um caso que o peculato se deu por conta, quais são as espécies de culpa? Imprudência, negligência, imperícia. Se for diante de um contexto em que as espécies de culpa se enquadram e foi praticado por funcionário público, nós migramos, de acordo com o princípio da especialidade, para o peculato culposo, tá? Então, peculato culposo. Peculato culposo, ele equivale, né, nessa conduta típica que foi praticada por esse funcionário em alguma das espécies de culpa. Por ser modalidade culposa, não admite tentativa, tá? Nós temos aí o 313, né? O peculato previsto no 313, que é justamente aquele funcionário público que se apropria de um dinheiro ou qualquer outra utilidade por erro de outro, de outrem. Essa conduta, né, é tida num contexto de dolo, de intenção mais vontade. E resulta que não é necessária a existência do dolo no momento do recebimento da coisa, mas deve existir aonde? No momento da apropriação. Temos o peculato eletrônico. Não sei se todos conhecem, mas o peculato eletrônico é uma alteração aí da Lei 99/83 de 2000. E diante do peculato eletrônico, né, nós temos a configuração da inserção de dados falsos em sistema de informação. O peculato eletrônico, na verdade, ele se traduz diante daquele funcionário público que, aproveitando-se não só da facilidade de estar numa repartição, mas existem alguns funcionários que têm acesso a determinados programas que o acesso é inerente à função pública. Então, um terceiro, ele não consegue ter acesso àquele programa, àquele dispositivo, caso não se enquadre na condição de funcionário público. Então, esse funcionário público que, aproveitando-se dessa condição de acesso a banco de dados, de acesso a informações que eles são, na verdade, confiadas em função da sua função pública, então se ele se aproveita e ele insere falsas informações, nós estamos diante do peculato eletrônico, tá? Prosseguindo, para além da literalidade, eu tenho um caso que eu trouxe aqui para vocês, trouxe a ementa aqui, ó, é um crime de peculato doloso. Eu trouxe para vocês
alguns outros causídicos aqui. Eu vou disponibilizar para vocês. Este site, não sei se todos vocês já acessaram, né? O TJDF. O TJDF, ele tem alguns acórdãos. O que são acórdãos? São decisões dos superiores tribunais e olham a quantidade. Peculato doloso, como eu disse para vocês, é um crime de alta incidência. Olha a data da intimação, olha a data do julgamento, 20 de agosto. Ó, temos peculato doloso no primeiro caso, peculato deixar aqui no chat para vocês o site, para que vocês possam fazer pesquisas, tá, de jurisprudência ligado aqui em especial ao crime de peculato. Então, existem diversos julgados. É um crime de alta incidência. Então, temos são os principais casos que nós temos, tá? O doloso e o culposo. Olha na tela para vocês. Olha. Esta tela, a maioria dos casos que eu trago para vocês em nível de superior tribunal, do TJ, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, são casos do atual ano nosso. Ó, todos estes casos, para que vocês tenham acesso. Primeira turma criminal, terceira turma criminal. Então, são diversos casos. Vou comentar com vocês um dos casos, né? Alguns casos aqui. Vocês olha o que aconteceu nessa ementa que eu traduzo aqui para vocês. Um crime de peculato culposo, na verdade um peculato desvio. E de acordo com a ementa, vou compartilhar aqui com vocês no chat a ementa. Ó, olha a ementa. Crime de peculato doloso. Aconteceu apelações, né, de ambas as partes. A apelação é um recurso em nível de tribunal. A pretensão acusatória é justamente de condenação por lavagem de dinheiro, né? Tava se julgando aqui, né, querendo a improcedência, pleiteava-se aqui a configuração de um mero exaurimento do crime, na utilização do produto do crime, né? E nós tivemos aqui a adequação da dosimetria e a sentença confirmada. Então, a ré, aqui ela foi condenada nas decisões dos superiores tribunais, nós percebemos muito a comunicação de mais de um tipo penal. Aqui no causídico que eu trago para vocês é o 312 mais o 327, parágrafo 2º. E combinado com 71, que trabalha justamente do concurso, né? Porque foi mais de um tipo penal, né? Então, o que aconteceu aqui com a ré? Deixa eu abrir aqui o causídico pra gente conversar. Olha, o que aconteceu? A ré, condenada por infringir os artigos 312, que é o peculato, e o 327, parágrafo 2º. O 327, parágrafo 2º diz, ó,
Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal, e eu já conversei com vocês sobre, né, exemplos de entidades paraestatais, como Senai, Sesc, né? E quem trabalha com empresa prestadora de serviços, contratada ou conveniada para execução de atividade típica da administração pública. Então, nós temos o peculato e temos a equiparação aqui do funcionário público. E o que aconteceu? A ARRECO foi condenada por infringir tais tipos penais, né? Combinado com o 71 do Código Penal. Olha o que ela fez. Criou contas bancárias fraudulentas, atuando como gerente de negócios do banco. Então, ela atuava como gerente de negócios do banco. Autorizava, empréstimos nestas contas fictícias, pelos quais obteve vantagem econômica. Na lavagem de dinheiro, se praticam ações concatenadas de apossamento, ocultação, dissimulação do produto do crime, reintroduzindo de forma paulativa, né, bem devagar, sorrateira, em circulação com aparência de legítimo. Então, ela foi de forma sorrateira, de forma paulatina, né, ocultando esse dinheiro, né, por meio da criação ou aquisição de negócios jurídicos supostamente lícito. Então, parecia que estava tudo ok, tudo legal. Neste caso, a agente, que é justamente a gerente de negócios do banco, ela criou contas ilícitas em nome de correntistas laranjas, né? São as pessoas que, na verdade, ela se utilizava de nomes de outrens, né? De outras pessoas, para passar uma... Porque se ficasse o nome somente de uma correntista, daria na cara o tipo penal. Então, ela, né? Ela criou várias contas ilícitas em nome de laranjas, que as ignorava, engendrando um singelo esquema. Olha aí o peculato desvio, olha só, mediante a transferência de ativos dessas contas estas tidas como fantasmas, para a sua própria conta. Então, o objetivo dela era o quê? Era ter o proveito próprio, claro. Inexistindo a dissimulação esperada na lavagem de capitais. Correta a exasperação da pena base quanto à culpabilidade do agente e as consequências do crime extrapolam a normalidade. A atenuação ou agravamento da pena, na segunda fase da dosimetria, deve ser proporcional aos acréscimos dessas moduladoras desfavoráveis, configurando-se continuidade delitiva. O aumento na unificação das penas decorre da quantidade de crimes praticados. Olha a quantidade, sendo 12 as ações criminosas provadas nos autos. Aumentaram essa fração máxima aqui, de 2/3. Então, neste causídico, percebemos esta pessoa, né? São, na verdade, consultas públicas, então por isso que a gente pode ter acesso, tá? E se você tiver a curiosidade de pesquisar no TJDF, jurisprudência, se você coloca a palavra peculato, que é justamente isso que eu fiz, nem entrei com a minha senha enquanto advogada, é uma consulta pública, até mesmo porque nós temos éticas, né, ética profissional, nós temos que obedecer. Então, esta consulta pública, nós tivemos um estudo de caso para o tipo penal específico que nós estamos estudando, no sentido de que uma pessoa que trabalhava, né, como agente
como a gente num banco, né, em negócios aí desse banco, ela se utilizava de contas de laranjas. E nós tivemos uma continuidade delitiva, inclusive teve um aumento, teve uma exasperação na pena, em função da quantidade de delitos que foram praticados. Eu acabei de ler com vocês que foram 12 delitos. Então, assim, nós estamos diante de um tipo penal, e este julgado eu trouxe para vocês que foi agora, né, que foi recente, e sempre chega lá nos tribunais superiores, né, até mesmo porque por conta do devido processo legal, por conta do princípio do duplo grau de jurisdição, tem-se que as sentenças, antes do trânsito em julgado, elas são recorríveis. Então, é lícito, é legal recorrer, né? E foi justamente o que aconteceu neste tipo penal em estudo. Houve o quê? Houve um recurso em nível de segundo grau para justamente verificar, evidenciar o que estava acontecendo. E, eu não sei se vocês conseguiram observar, mas houve recurso tanto do Ministério Público, por ser um crime contra a administração pública, a competência é justamente a ação penal, né? É uma ação penal pública incondicionada. E tem-se que, aqui na verdade, por estarmos diante de um crime que se relaciona com a fé pública, nós temos o importante desdobramento no sentido de que? No sentido de que o Estado requer para si esta prerrogativa, no sentido inclusive aqui de apelar, né? Então nós tivemos apelação em ambos os lados, e eu também trago aí para vocês, apresentei a página, o link, para que depois quem quiser depois ter acesso a mais casos que realmente vocês possam ler para vocês evidenciarem como que se dá essa prática, né? A prática deste delito. Um delito que, a princípio, é um delito muito evidenciado, é um delito realmente que tem uma aplicabilidade muito extensa no seu estudo. Vamos agora verificar se nós temos alguma dúvida. Então, vamos retomar os nossos objetivos aqui, né? Nossos objetivos, eu trouxe para vocês aí, né? Um estudo de caso, um caso de peculato. O nosso objetivo é justamente compreender, né? Não é este? Nosso objetivo era justamente compreender o tipo penal. E qual é o tipo penal que nós estamos aqui estudando? O peculato, em todas as suas espécies, diante deste tipo penal, as nuances que, na verdade, permeiam, né, esse estudo de caso. Eu gostaria de perguntar se alguém tem mais algum caso e deseja participar da nossa aula. Caso. Conhecimento notório. Alguém deseja participar? Contando um caso de saber de vocês se alguém deseja participar compartilhando um caso de peculato. Ou não?
Não, ninguém. A Isadora não está familiarizada com nenhum. Ok. Então, Isadora, um recente caso. Quem se lembra do caso do Renan Calheiros? Sim. Renan Calheiros. Já que vocês não têm nenhum caso para compartilhar. Isso, Cíntia. Nós tivemos uma decisão, né, em 2018. Vou até compartilhar aqui com vocês. O Supremo, ele absolveu Renan Calheiros do crime, tá? Então, assim, às vezes fica aquela dúvida, né? Será que Renan Calheiros está participando, né? Ele foi acusado, mas o que aconteceu? Por unanimidade, a segunda turma do STF decidiu por absolver o senador Renan Calheiros e rejeitou a denúncia, tá? Pelo crime. A denúncia foi feita pela Procuradoria-Geral da República, PGR, pelo crime de peculato, que consiste no desvio do dinheiro público. De acordo com a denúncia recebida pelo STF, em 2016, Renan foi acusado de desviar recursos da verba indenizatória do seu gabinete para pagar pensão alimentícia de uma filha que teve fora do casamento com a jornalista Mônica Veloso, né? O suposto desvio teria ocorrido por meio da simulação de aluguel de carros, com apresentação de notas fiscais fraudulentas. Este caso foi revelado, é um caso já antigo, em 2007, quando Renan teve que renunciar à presidência do Senado. Ao julgar o caso, o colegiado seguiu o voto do relator, o ministro Edson Fachin, pela absolvição de Renan, que, segundo o ministro, né, somente indicou indícios e não conseguiu provar. Então, diante desse causídico, nós tivemos, né, que pense que o caso do Renan Calheiros, na verdade, apesar de termos, Isadora e demais colegas, de termos em mente o que aconteceu, ele foi absolvido. E aí eu compartilho com vocês a notícia completa. Para que vocês possam ter acesso, né? Ela é de 2018, mas a investigação e o aparato midiático nos levava, né, a realmente ter dúvida, por nada, Isadora, a realmente ter dúvida quanto à sua condenação, à sua absolvição, né? Mas o fato é que foi muito dinheiro, né? Que na verdade teve-se essa suposta prática do peculato em detrimento da sua função, né, à época, só que houve um entendimento em nível de Supremo no sentido da absolvição, Isadora. E por ter em nível de Supremo uma absolvição, na verdade nós temos um causídico que, ao invés de se amoldar no crime de peculato, na verdade, ele foi, absolvido, né? Em função justamente do julgado que eu trouxe para vocês. O entendimento diante dessa absolvição foi seguido
por Celso de Mello, por Gilmar Mendes e por Ricardo Lewandowski. A Carmen Lúcia, ela não participou dessa sessão, tá? Então, assim, é um caso, na verdade, que teve bastante ação, mas em matéria penal, nós precisamos entender o que? As provas, né, são cabais, são incontestes. E se traduzindo a respeito de provas, né, se falando em provas, caso tenha informações, mas não tenhamos provas, né, incontestes, acontece justamente o que aconteceu com Renan Calheiros. E eu gostaria de saber... Cíntia, se nós formos abrir aqui, né, por isso que eu conversei com vocês, sabe, Cíntia? Realmente, assim, falar de peculato, a gente lembra de tantos momentos, né, em que nós, enquanto sociedade, vivenciamos o que a Cíntia reporta aí, ó. A Cíntia diz o seguinte aqui no nosso chat: o Brasil é o país campeão em lavagem de dinheiro no mundo, né? Realmente apontam aí os dados, ó, da 11ª edição do Relatório Global de Fraude e Risco da CROL, Empresa de Gestão de Riscos e Investigações Corporativas, né? A prática foi testemunhada em 23% das companhias brasileiras, número superior à média global de 16%. Isso mesmo, Cíntia. O nosso sentimento enquanto sociedade, né? Infelizmente, Cíntia, muitos acham brechas, né? É verdade. Aqui, com relação à questão do julgamento do Supremo, o caso do Renan Calheiros, eu queria saber se mais alguém gostaria de participar e trazer sua opinião, além da Isadora, além da Cíntia. Sua opinião é muito bem-vinda. Mas sim, Isadora, isso mesmo. A Isadora diz o seguinte, ó: professora, até mesmo em casos mais simples, já vi sobre uma funcionária do banco que pegou uma resma de papel e foi punida. Isso mesmo. Boa sua participação aqui, porque eu não poderia deixar de trazer uma inovação. Eu conversei com vocês a respeito do princípio da insignificância, no sentido de que não há o que se falar no reconhecimento do princípio da insignificância frente, nem mesmo de bagatela, frente aos crimes contra a administração pública, né? Contudo, nós temos uma brecha, tá? Deixa eu ver aqui quem participou da última vez. Isadora, né? Pois é, Isadora e demais colegas. Nós tivemos um julgado em nível de superior tribunal que reconheceu e afastou, né, declarando atípica uma conduta. A funcionária, na verdade o funcionário público, ele tinha pegado duas, não foram duas resmas, 2 papéis que estavam à disposição, dois cartuchos, acho que foram 2 cartuchos, e teve mais uma outra coisa também que esse funcionário, para trazer aqui para vocês: princípio da insignificância e
nós mas nós tivemos o STJ. Deixei aqui para vocês. Chat. O princípio da insignificância, ele não é reconhecido. Contudo, nós tivemos uma decisão do STJ deixa eu compartilhar aqui a minha tela para que vocês possam ver. Cíntia e demais colegas. Porque eu achei super interessante essa notícia, porque por conta da regra, né? Princípio da significância não tem abertura, não assume nenhum papel aqui diante dos crimes contra a administração pública. Mas, ó, nós tivemos um precedente. A sexta turma aplicou o princípio da insignificância a crime contra a administração pública. Ela afastou a incidência da súmula 599, que é a súmula que prevê que nos crimes contra a administração pública não se reconhece o princípio da insignificância, e aplicou o princípio da insignificância num causídico. Ó, o fato ocorreu em novembro de 2013, em Gravataí, no Rio Grande do Sul, quando o denunciado passou o carro por cima de um cone de trânsito ao furar um bloqueio da Polícia Rodoviária Federal. Para a defesa, caberia o princípio da insignificância, uma vez que a aplicação do direito penal só se justificaria para atos realmente lesivos ao bem público protegido. No entanto, a segunda vara criminal condenou o réu ao dano qualificado. Negou o pedido do habeas corpus, né? E falou, olha, a análise da lesividade não deve ser o único fator para se aplicar o princípio da insignificância. Aí veio o relator do recurso do STJ e ressaltou que o réu era primário, tinha 83 anos na época dos fatos, o cone avariado, ele custava menos de R$20, ou seja, menos de 3% do salário mínimo vigente à época. Então, a despeito do teor do enunciado 599, há sim a justificativa da mitigação da referida súmula, haja vista que nenhum interesse social existe na onerosa intervenção estatal diante da inexpressiva lesão jurídica provocada. Então, nós tivemos aí um julgado que houve o reconhecimento em nível de STJ, ó, dá para compartilhar a parte aqui com vocês, mas STJ, levando em consideração o fator de que se tratava de idoso de 83 anos, reconheceu a mitigação do Então, ó, sim, ao reconhecimento, tá? Isadora, né? A Isadora, realmente, Isadora, as decisões que eu percebo é justamente, mesmo que seja uma resma de papel, não há o reconhecimento do princípio da insignificância, porque o funcionário público se aproveitou dessa condição. Mas, né, em contrário senso, nós tivemos um precedente em nível de STJ, e eu trouxe aí para vocês aí no chat, deixei o link. Sim, Isadora, sim, porque realmente é algo assim que todas as doutrinas
elas traduzem a súmula 599, que é a súmula realmente do Supremo, do Superior Tribunal, que diz o seguinte, fala, olha, não é possível o reconhecimento do princípio da insignificância. Mas nesse julgado, talvez pelas particularidades do causídico com encomendo, teve o reconhecimento. E não é o primeiro. Eu também já ouvi falar de mais um outro caso. Mas assim, são 2, 3 casos isolados, tá? Mas eu não posso deixar de trazer essa informação para vocês. Mais alguma participação? Ah, que bom, Isadora. Então, mais ninguém quer participar da nossa aula, né? Quero dizer que todos vocês são muito bem-vindos. Espero que todos tenham compreendido. Caso tenha alguma dúvida, eu estou aqui à disposição, tá? E estamos finalizando a nossa aula. Boa noite a todos. E bons estudos, né? Ótimo final de semana para vocês também. Abraços, Isadora, Cíntia e todos os demais, Marisa. Ah, idem, viu? Abraço para vocês também. Muito obrigada pela participação. Bons estudos.